Bom, e para falar sobre esse assunto, a gente está recebendo hoje no programa Corujando a fonoaudióloga Virgínia Amaral, para a gente aí tirar algumas dúvidas, né, relacionadas a esse assunto, a fala do bebê. Porque realmente, Virgínia, gera uma certa ansiedade dos pais, né? Quando será que meu filho vai falar? Quando é que ele vai balbuciar as primeiras sílabas? Existe um tempo para isso, Virgínia? Existe. A gente tem o padrão de normalidade, certo? É necessário a gente saber qual o padrão de normalidade para saber quando eles estão fora desse padrão. Então, passou de uma certa fase onde todos os coleguinhas, o pessoal da família, todo mundo já está falando, por volta de 1 ano meu filho está falando, mas o filho da vizinha não está. Aí esse filho da vizinha, ela começa a falar, a vizinha diz assim, mas daqui a pouco vai falar. E ela começa a esperar. E nessa espera vai passando 1 ano e meio, 2, e muitas vezes essas crianças chegavam pra gente já com 3 anos e já era pra gente ter recuperado isso, tinha como a gente iniciar mais cedo. Agora, outra pergunta que eu queria te fazer era em relação a essa ausência da fala, né? Ela está realmente associada a algum problema auditivo, a algum transtorno psicológico, à falta de estímulo dos pais? Ao que é que a gente pode associar de fato essa ausência? A tudo isso. Na verdade, isso se chama linguagem, tá? E algumas crianças têm atraso de linguagem por falta de estímulo. Às vezes está sendo estimulado de uma forma incorreta, onde poderia ter mais estímulos no ambiente, com as pessoas, até porque hoje em dia a gente está muito ligado às questões eletrônicas. Como a gente deixa, é mais fácil deixar o filho ali com o tablet, com o celular, com algo eletrônico, porque enquanto isso eu vou fazendo outra coisa, e essa criança vai perdendo estímulo, ele podia nesse momento estar sendo estimulado. Por conta disso, a gente tem muitos atrasos também. A outra coisa que você falou foi a questão de audição, que também conta muito, porque muitas crianças não fazem a evolução de linguagem da maneira correta, como deveria, justamente por um problema auditivo. E esse problema auditivo ele pode ser detectado precocemente, através do teste da orelhinha. Por isso, quem está em casa, por favor, não deixem de fazer o teste da orelhinha nos filhos de vocês. Mesmo que alguém fale alguma coisa, não deixem de fazer. Primeiro que não dói, é uma sonda apenas que coloca no ouvido dessa criança. Não arranca pedaço, não causa dor, nem nada disso que algumas pessoas acham que ocorre. E é o primeiro teste que vai nos dar um indício de que pode estar acontecendo alguma coisa com esse bebê, alguma coisa de alterada, certo? E tem outros fatores também, tá? Hoje em dia a gente tem algumas doenças relacionadas a essa ausência, como o TEA, que é o transtorno do espectro autista, que também é muito falado e muito relacionado. Então fiquem atentos a qualquer coisa que fuja do padrão normal dessa criança. Nós falamos aí na nossa conversa sobre estímulos, como esses pais podem realmente estimular essas crianças nos primeiros meses de vida. A partir de qual mês, né? 6 meses, 7 meses, que é quando a gente começa a observar realmente que a criança já está balbuciando aquelas sílabazinhas. Mas como fazer esse estímulo, Virgínia? Hidria, eu digo que o estímulo começa na barriga. Já na barriga? Já. Porque assim, algumas pessoas acham que vai ter um momento certo de assim, ele não está entendendo nada. Muitas vezes levam para a consulta e dizem, mas não tem problema ele ficar aqui dentro porque o que eu vou falar ele não vai entender nada. Quem disse que a criança não entende? Né? E na barriga ele já tem sensações, ele já está internalizando alguma coisa, então eu digo que desde a barriga a gente já pode estimular, já pode conversar com esse bebê, a gente já pode trabalhar com ele auditivamente, com músicas e etc. E quando ele nasce, é sempre conversar sempre com essa criança, tá entendendo? Dar estímulos auditivos, visuais e sempre dando muita atenção para esse bebê. Até na hora de amamentar, a mãe tem que parar o que está fazendo e olhar para o seu filho, porque aquele contato da mãe com o bebê é algo que só ela pode dar. E por que dizem tanto que crianças pequenininhas, elas estão mais fáceis, né, de aprender outros idiomas do que um adulto, por exemplo? Por que a associação disso? Qual é a associação?
Isso aí a gente vai pro cérebro. É a neuroplasticidade. Já é no sistema exatamente. neurológico. Exatamente. Então, assim, realmente tem facilidade de aprender idiomas, tem facilidade de aprender tudo. Então, uma criança, tudo que você ensinar, ela aprende facilmente. E lembrando que da mesma forma que eles aprendem coisas boas, eles aprendem coisas ruins. Então a gente tem que ter cuidado com os estímulos que a gente passa para essa criança. Muitas vezes a gente só se preocupa em estar estimulando, mas não percebe o que é bom e o que é ruim. Como eu falei a você, os eletrônicos hoje estão muito dentro do nosso cotidiano, mas muitas vezes não é um estímulo bom. As crianças hoje em dia nascem já com esse foco. Então você vê bebês muito pequenos que não sabem falar, não sabem fazer outras coisas, mas o dedinho já passa lá tudo no telefone e os pais ficam encantados, né? Aí estimulam e deixam ele ficar cada vez mais com esse eletrônico. Só que a gente tem que ter muito cuidado. A gente quer agradecer, tá bom, a nossa conversa aqui no programa Corujando. Sinta-se sempre bem-vinda, né, a sempre participar. Obrigada. Muito obrigada, tá bom? Obrigada. A gente volta aos estúdios.